Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Vamos nos colocar de pé. Estamos começando mais uma celebração, mais um domingo que estamos juntos para adorar o nosso Senhor. É tudo sobre Jesus. Vou convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos orar agradecendo por mais um domingo, agradecendo por mais um culto, agradecendo por mais uma oportunidade que a gente tem de louvar e engrandecer o nosso Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui na presença do Senhor, cantando, ouvindo a sua palavra, aprendendo de Ti. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e mais uma semana se passou e o Senhor nos protegeu, o Senhor nos cuidou e nós estamos aqui. Estamos aqui com um coração grato, Jesus. Grato por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Agradecemos pelas bênçãos, agradecemos pelas lutas, agradecemos porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós queremos dedicar, Pai, esse culto, essa celebração ao Senhor e que o Senhor esteja aqui no nosso meio, Deus, ouvindo as nossas canções, falando aos nossos corações, nos moldando, nos mudando. Nós precisamos do Senhor, mais que tudo na nossa vida. Então, nos entregamos nosso coração, as nossas vidas a Ti e que o Senhor venha estar sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos cantar. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Por Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando Te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste. Tua glória, cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo. Agora eu sou cidadão do céu. Ferido estava e me curaste. Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora
louvores ao nosso Deus. Pode se assentar. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Fique agora com o nosso vídeo de informações. Se é a sua primeira vez aqui na Betel, você é nosso convidado VIP. Ao final do culto, passe na sala VIP, pois queremos te conhecer melhor. Se você deseja conhecer melhor a nossa igreja e se tornar um voluntário, se inscreva no Start de julho e venha tomar um café com a gente. E hoje, ao final do nosso culto, teremos um momento de comunhão com um delicioso caldo. Se junte a nós nesse momento. Todo o valor arrecadado será revertido para melhorias da nossa igreja. E esse é o nosso momento de contribuição. Se você deseja contribuir, escaneie o QR Code atrás das poltronas com o seu celular e faça parte de tudo que Deus tem feito no nosso meio. E agora, você pode acompanhar as nossas mensagens no nosso canal do YouTube. Se inscreva e compartilhe com outras pessoas. E para mais informações, acompanhe as nossas redes sociais. Um bom culto e até mais! Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé mais uma vez. Nós vamos continuar cantando ao Senhor. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Temos muitas coisas a resolver aqui no templo, na nossa igreja. Então esse é o nosso momento de contribuição. Fique à vontade. Você que é visitante, não se sinta constrangido. Esse é o momento para nós, voluntários, membros. Mas fique à vontade para fazer parte disso também. Nós vamos continuar cantando e você coloque seu coração diante do Senhor, cantando que Ele é poderoso.
em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Jesus, nós cremos no teu poder, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, em todo tempo, pois tu és poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. E aleluia. E é esse Jesus que nós cantamos, Pai. Com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse Que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Chega a sua voz, vamos declarar: eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar
vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Levou os nossos pecados sobre aquela cruz. Aleluia. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Jesus. Nós podemos confiar em Ti e sabemos, Pai, o Senhor levou todos os nossos pecados sobre aquela cruz, Pai. E o Seu sangue que foi derramado naquele madeiro nos purificou de todo mal. Glória ao Teu nome em todo o tempo, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que nós temos de cantar louvores a esse Deus que está no meio de nós, amém, irmãos? Deus está aqui, Ele habita no meio dos louvores, Ele está no nosso meio, e que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Você pode sentar, as crianças agora, o Betel Kids, você que tem até 9 anos, seu filho, pode estar saindo com os nossos voluntários, que vão estar servindo neste momento lá no Ministério Infantil, nosso culto infantil, muitas crianças na nossa igreja, graças a Deus. Nós temos o privilégio como igreja de receber cada domingo aí crianças, famílias, pela primeira vez, com crianças, e que bom que nós podemos ter tantas crianças assim na nossa igreja, né? Obrigado. Irmãos, mais um domingo estamos aqui. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo no nosso meio. Que alegria que nós podemos receber você aqui. Fique muito à vontade. Nossa igreja, nós amamos receber novas pessoas. E o nosso desejo é que, além de você poder ouvir um louvor e uma mensagem, mas que você possa realmente ter um relacionamento crescente com Jesus. A nossa missão como igreja é essa, o nosso desejo é que cada um de nós possamos cada vez mais conhecer e provar do amor e da graça do Senhor. Nós começamos domingo passado essa nova série de mensagens baseada na carta de 1 Pedro. Pode soltar aí, por favor? Pode soltar?
Domingo passado, então, nós demos início a essa nova série. Nós falamos um pouquinho sobre todo o contexto da carta de 1 Pedro, os motivos que Pedro envia, então, a sua carta. Ele escreve aquela carta enviando para as igrejas da Ásia Menor, e Pedro, então, envia para essas igrejas, e essas igrejas, então, recebem essas cartas, e eles, então, começam a ler, e Pedro, com esse objetivo de incentivá-los a permanecer na fé, mesmo em meio a todas as tempestades que eles estavam passando, as perseguições que eles estavam enfrentando por serem cristãos, por tomarem a decisão de serem cristãos, Pedro então envia essa carta para que eles pudessem se manter firme dentro dessa realidade de perseguição, de luta e de crise. E quem nós não passamos crise, né? Domingo passado nós falamos a respeito disso, como nós podemos nos firmar no barco em meio à tempestade. E se você não assistiu domingo passado, nós estamos com nossas mensagens sendo passadas para o YouTube. Você pode estar então assistindo, acessando, para compreender um pouquinho mais o contexto da carta de 1 Pedro. E hoje então eu quero dar continuidade falando um pouquinho sobre o reflexo de Deus em nós. Eu acredito e eu espero que você já tenha Jesus na sua vida. E se você não tem ainda, o meu desejo, a minha oração é que você possa entregar a sua vida a Ele, porque com certeza será a melhor decisão da sua vida. Mas a partir do momento que nós temos esse encontro com Jesus, a partir do momento que nós tomamos essa decisão, a pergunta é: o que muda nas nossas vidas? E talvez você possa falar o seguinte: não, se eu vou para a igreja eu tenho que parar de fazer isso. Não é verdade? As pessoas já têm esse conceito a respeito de fazer parte de uma igreja evangélica, principalmente. Se eu for para a igreja evangélica, lá não vai poder fazer isso, aquilo. Mas será realmente que o evangelho diz respeito ao que não pode fazer? E a grande questão é que Pedro agora, ele vai no capítulo 1, nós lemos até a respeito desse início, quando Pedro envia essa carta, ele vai falar: olha, portanto, diante dessa tempestade que vocês passam, preparam sua mente para a ação. Então, eu gosto muito desse portanto, né? Então, diante das tempestades que vocês passam, diante das lutas que eu e você, nós passamos, agora Pedro vai falar: portanto, preparem para a ação. Não adianta a gente ficar se lamentando, não adianta a gente ficar somente murmurando, isso não vai mudar nada. Alguma vez na luta que você já passou, você reclamar mudou alguma coisa? Não muda. Na verdade, a gente até piora, a gente passa a ver com outra perspectiva as lutas que nós passamos. Mas Pedro agora vai falar: portanto, preparem, diante da perseguição que vocês estão passando. Pedro poderia falar: olha, diante da perseguição, das crises que vocês estão passando, diante dos seus familiares estarem perseguindo vocês, de alguns sendo mortos, vocês precisam se preparar para fazer alguma coisa. Talvez na nossa realidade, nós poderíamos falar o seguinte: não, vocês precisam atacar. Se alguém ataca você, qual que é a realidade humana? Contra-atacar. Então, fazer alguma coisa diante daquilo que eles estão fazendo com vocês. E Pedro vai falar isso. Eu gosto muito de uma versão um pouco mais antiga, que é essa que nós usamos aqui na nossa igreja, que é a NVT, nova versão transformadora. A Almeida Corrigida, ela vai falar a respeito disso: portanto, cingindo o mesmo texto, cingindo os lombos do vosso entendimento. E é muito interessante, porque se nós formos ver lá no Antigo Testamento, nós vamos ver já esse cingir os lombos. Eu até coloquei essa foto aí de um guerreiro, né, se preparando. O que isso significava? No mundo bíblico, cingir os lombos queria dizer o seguinte, que olha, você precisa colocar em prática. Vai para a luta, vai para a guerra, arregaça as mangas e vai lá lutar, vai fazer alguma coisa. Então Pedro está falando para aqueles irmãos: não fiquem parados, não se escondam. Talvez para a nossa realidade, se a gente falasse o seguinte: olha, se você está sendo perseguido, o que você deve fazer? Se esconder, não é verdade? Vamos imaginar uma guerra. Qual que é a nossa primeira ação? Se esconder, ir para algum lugar. Nos países que é normal ter guerra, tem até aqueles lugares embaixo da casa, tem outros esconderijos. Agora Pedro diz para aqueles irmãos: olha, se vocês estão sendo perseguidos, se está sendo difícil para vocês, se a tempestade que vocês estão passando é difícil, agora ele vai dizer: preparem-se para a batalha, se arrumem, estejam dispostos agora a fazer isso. E aí o texto continua dizendo o seguinte: agora, porém, sejam santos. Então, a decisão que vocês devem tomar diante da perseguição de vocês, que vocês estão enfrentando, vocês precisam tomar a decisão de ser santo.
ser santo em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Então, Jesus sendo santo, Deus sendo santo, nós vamos ver que a santidade é um atributo de Deus, e aí é um atributo comunicável de Deus, a santidade. E nós vamos ver nesse sentido de, agora, sendo um atributo comunicável, isso quer dizer que ele se comunica, nós podemos ter esse atributo também. Então, nós podemos ser santo como o próprio Deus é santo. A santidade é de Deus, sejam santos, ele vai dizer mais uma vez. E o que é santidade? Primeiro, o que não é santidade, não é ser perfeito. Você ser santo não quer dizer que você deve ser perfeito. Alguns vão falar bem assim, porque eu não sou santo, porque eu não sou perfeito, eu tenho as minhas falhas. Todos nós temos as nossas falhas. Isso não quer dizer simplesmente que se você cumpre todas as regras, você consegue ser santo. Não, irmãos. A gente vai ver na história, eu estou estudando com um grupo aí, a respeito do Entenda o Evangelho, o livro do Tim Keller, estudando a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver que o filho que obedecia o pai dentro de casa, a história vai dizer, o filho que estava na casa do pai também estava perdido. Então, você obedecer os mandamentos, a Bíblia, não quer dizer que você é santo. E aí, outra coisa que não é santidade, é ser canonizado. A Igreja Católica, ela vai canonizar pessoas que fizeram milagres. Até essa semana, acho que saiu, canonizaram um padre, porque fez um milagre. Eu não sei se era padre ou alguma coisa, mas eles têm essa mentalidade. Alguém que foi importante aqui na terra, alguém que fez coisas boas aqui na terra, precisa ser canonizado. Isso também não é correto. Porque a ordem de ser santo não é simplesmente para o pastor, não é simplesmente para os padres ou para o papa. Não, a ordem de ser santo, quando Pedro envia essa carta, ele está enviando para a igreja, para as pessoas como eu e você, ele está dando a ordem, seja santo. Busca a santidade. Então, agora, ser canonizado não quer dizer que a pessoa também é totalmente santa. E aí, não é ser chato. Sabe aquela questão de aquela pessoa que ela não faz o que os outros fazem. Eu não faço porque eu sou santo, eu busco santidade. Não vou em tal lugar porque aquele lugar vai me corromper. Não, eu não faço isso também, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Ser cristão não quer dizer que você não deve fazer nada. Nós devemos sim cumprir a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ler, mas não é ser chato também com as outras pessoas que mostram que você é melhor que as outras. E John Stott, ele vai dizer o seguinte, que a santidade é Cristo vivendo em nós. Não é você cumprindo regras, não é você estando numa igreja todo domingo, mas é Cristo vivendo em nós. A santidade não é apenas evitar o pecado, não é apenas eu não vou fazer isso porque é pecado, eu estou buscando a santidade. Não, mas amar e buscar a Deus com todo o seu coração. Isso é santidade. Por isso, Tozer vai falar o seguinte, que a santidade não é a mera ausência de pecado, mas a presença de Deus. Então, talvez você pense, se eu quero ser santo, devo parar de pecar. Mas vai muito além disso a santidade, é a presença de Deus em nós. Se Deus é santo, se é um atributo de Deus, se eu quero ser santo, logo eu preciso estar mais perto de Deus. E aí então, para a gente pensar o que é santidade, eu quero colocar aqui algumas definições de santidade que Pedro envia na primeira carta, capítulo 2, nós vamos trabalhar neste momento, que Pedro vai falar sobre a santidade. Primeiro, santidade é a separação do pecado. Pedro vai começar dizendo no primeiro versículo do capítulo 2, portanto, mais uma vez o portanto, diante das circunstâncias que vocês estão passando, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de difamação. Se livrar, Pedro vai falar. A perseguição que vocês estão passando, a tempestade, as crises que vocês estão passando, primeira coisa que vocês precisam fazer é se livrar de todo o pecado. Não é atacar aqueles que estão perseguindo vocês, não é postar no Instagram que a gente está sendo atacado, não é buscar um presidente que vai estar do nosso lado, não é postar lá coisas no Facebook, que aí isso vai resolver. Não, Pedro está falando, olha, livre-se de toda a maldade do coração de vocês, livrem-se da amargura, da hipocrisia, da inveja. E sabe o que é interessante, irmãos? Que normalmente esses pecados aqui que Pedro coloca, são pecados normalmente que a gente trata como comum dentro da igreja.
série de mensagens retrasada, ou passada, pecados intocáveis. São esses pecados aqui que estão no meio da igreja, infelizmente. Então, o engano, a hipocrisia, muitas vezes nós olhamos para o outro, criticamos, mas dentro de nós está uma sujeira. Como Jesus vai dizer para os mestres da lei, para os fariseus, Mateus 23, olha, vocês se preocupam em lavar o copo por fora, o prato por fora, mas por dentro estão todos sujos. Pedro vai falar sobre a inveja e de toda espécie de difamação, então vocês precisam se livrar disso. Se vocês querem ser santos, vocês precisam buscar separação do pecado, se livrar. Por isso, John vai falar, olha, mate o pecado, ele o matará. Se você não tomar a decisão de se afastar do pecado, o pecado vai matar você. Se você não matar no seu dia a dia a sua carne, ela vai dominar você. Santidade, então, irmãos, começa com uma decisão, abandonar o que contamina. Abrindo parênteses aí, hoje nós vamos ter aqui um caldo delicioso, faça parte disso, compre ali, muito gostoso, você pode levar para casa, ou comer aqui com a gente também, então faça parte disso aí com a gente. Mas ontem, nós ganhamos bastante batata, e aí eu vi a Silvana indo ali, ela falando, tem alguma batata podre aqui, a gente precisa tirar para não contaminar as outras. Irmãos, a vida cristã também é assim. Se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não cuidarmos desses pecados, se nós não nos livrarmos dele, sabe o que vai acontecer? O pecado vai matar a gente. Você vai alimentando aquele pecado. Você é homem, você é mulher, o pecado às vezes da pornografia, você vai alimentando aquilo até o ponto de dominar você. Você vai alimentando o pecado de uma mentira e aquilo vai dominando, você vai escondendo coisas, você vai fazendo coisas, falando mal dos outros, até o ponto daquilo matar você por dentro. Porque o pecado é a separação do homem de Deus. O pecado, primeiro, é a morte, o resultado do pecado é a morte física. Nós morremos, todo mundo morre por conta do pecado, a consequência do pecado. A morte espiritual, então nós estamos longe de Deus, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, nós estamos separados de Deus, por quê? Por causa do pecado. A morte eterna, o inferno, então é resultado do nosso pecado, a condenação é o inferno. Então, se nós não matarmos, se nós não cuidarmos, nós precisamos compreender que isso pode contaminar a nossa casa, pode contaminar a nossa vida. Não é apenas parar de fazer o que é errado, mas desejar o que é puro. Seria muito fácil eu falasse para você o seguinte, olha, os 10 passos para você ser santo, não é verdade? Deixe de fazer isso, isso. Talvez você ia falar bem assim, opa, já deixei 8, só falta 2. Mas não é simplesmente você parar de fazer alguma coisa, é você desejar as coisas de Deus. É você ter sede das coisas de Deus, se alimentar das coisas de Deus. Isso é santidade, é você buscar ao Senhor. E aí vem a pergunta, como que nós então podemos fugir do pecado? E é triste, irmãos, porque normalmente poucas igrejas, poucos pastores estão dispostos a pregar sobre o pecado. Porque assusta. Porque se todos nós pecamos, é melhor a gente deixar debaixo do tapete. É melhor a gente esconder, não tratar muito a respeito disso, porque está tudo bem. A igreja está acontecendo, tem louvor, tem pregação, está crescendo a igreja. E aí no ano passado, eu conversando com o Gustavo está de prova, não sei se o Gustavo está aí, mas ele está de prova, que nós tomamos a decisão desse ano, falar bastante a respeito de pecado. A série de mensagens relacionadas a isso. Porque é algo que Deus estava me incomodando em compreender e dizer para os irmãos e trazer a palavra de Deus, de falar, olha, se nós queremos estar mais perto de Deus, nós precisamos fugir do pecado. E aí então, nós precisamos primeiro, se nós queremos fugir do pecado, reconhecer o perigo dele. Nós precisamos reconhecer o perigo. Por exemplo, você não é doido de ir no zoológico e pular lá na onça, não é verdade? Por quê? Você sabe a consequência do que pode acontecer. Você não é doido de estar na BR, claro, estando são, consciência, acordado. Você não é doido de entrar na contramão e ir para cima de um caminhão. Porque você sabe a consequência. E por que, irmãos, nós somos doidos de nos alimentar do pecado?
Será que realmente nós levamos a sério a consequência daquilo que o pecado faz em nós e fez com Jesus na cruz? Será que realmente nós sabemos? Romanos 6,23 vai falar, pois o salário do pecado é a morte. É o final. Você trabalha o mês inteiro para receber no início do outro mês. Então, o pecado é isso, nós cometemos o pecado e tem um resultado, tem uma consequência. As pessoas hoje não têm mais medo da consequência, do que o pecado pode fazer. As igrejas não têm mais esse medo do que o pecado está fazendo dentro da igreja. Pastores que não têm mais esse medo, não têm mais o temor daquilo que o pecado pode fazer no coração dele, e sujar, e contaminar, e infelizmente estragar ministérios. Tantas igrejas que nós vemos de escândalos no Brasil, fora do país. Porque nós não reconhecemos o perigo daquilo que matou Jesus. Foi os nossos pecados. Jesus morreu na cruz carregando os nossos pecados. E aí então, nós precisamos reconhecer o perigo. Sabe, o primeiro passo para fugir do pecado é reconhecer sua gravidade. Reconhecer que é grave sim eu falar mal dos outros. Reconhecer que é grave sim eu invejar as coisas dos outros. Reconhecer que é grave sim eu pensar as minhas orações ser somente a mim, a respeito da minha pessoa e não sobre Jesus. Reconhecer que o pecado não é algo pequeno, mas é morte. O resultado do pecado é isso. O temor do Senhor nos leva então a odiar o pecado. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu odeio e detesto o pecado. Provérbios 8,13, quem teme ao Senhor, odeia o mal. Porque as pessoas cometem tantos pecados? Porque elas não temem mais o Senhor. E muitas vezes nós também estamos fazendo isso. Outra coisa, se nós queremos fugir do pecado, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Crentes que nunca leram a Bíblia inteira, que estão há 20 anos dentro de uma igreja. Irmãos, eu fico indignado de pessoas que dizem cristãs, estão aqui domingo após domingo, mas não lê a Bíblia. E talvez isso é para você essa palavra que eu vou dizer agora. Se você quer fugir do pecado, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Pedro vai dizer então, olha, como bebês recém-nascidos desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então Pedro vai falar, olha, como aqueles bebês que desejam intensamente o leite, agora nós também precisamos desejar o puro leite espiritual, para que nós possamos crescer e experimentar a plena salvação. Então, se nós queremos estar mais perto de Deus, sermos cristãos maduros, crescermos espiritualmente falando, nós precisamos nos alimentar, e a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus no deserto sendo tentado, após o seu batismo, ele é levado ao deserto, ali ele passa então aqueles dias sendo tentado pelo diabo, e toda a resposta a respeito da tentação de Jesus, que o diabo tentava ele dizia, pois a palavra de Deus diz, está escrito. Nós só vamos vencer as tentações, nós só vamos vencer o pecado, se nós conhecermos a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista dizendo, olha, eu guardo a palavra de Deus no meu coração, porque é com essa palavra, guardando ela, eu lendo ela, que eu consigo não pecar, que eu consigo estar atento. E aí, quanto mais tempo na palavra, mais forte espiritualmente. Quanto mais você lê a palavra de Deus, você compreender. O teólogo Tozer vai falar que a Bíblia não foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Tem pessoas que estudam a Bíblia como uma ferramenta de estudo, que leem a Bíblia como uma ferramenta de estudo, mas a Bíblia é muito mais do que isso. Se eu não me engano, o próprio Billy Graham vai dizer que a Bíblia é o único livro em que não importa o lugar que você está lendo, não importa o tempo que você está lendo, o autor sempre está com você. Irmãos, os irmãos têm a ideia de que faz mais de 1000 anos que a Bíblia já começou a ser escrita, estava sendo escrita.
que agora nós temos a palavra de Deus na nossa mão, no nosso celular. E através dela que nós podemos então fugir do pecado. Quem deseja a palavra cresce na santidade. Quem busca ao Senhor, quem se relaciona com Ele, quem lê a Bíblia. Então, irmãos, nós podemos fugir do pecado. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus, se alimente dela. A pergunta que eu faço para você é: do que você está se alimentando? Diz aí, o que tem sido seu alimento espiritual? Para a tua alma, o que tem alimentado o seu coração? Irmãos, tantas coisas, né, que a gente deixa entrar dentro da nossa casa que nos alimentam. No nosso celular, na televisão. E eu não estou dizendo que é pecado, né? Agora vamos parar de assistir, vamos parar de mexer no celular, só ler a Bíblia. Não estou dizendo isso. Mas a pergunta que eu faço é: você está se alimentando da palavra de Deus? Tem sido o seu alimento a Bíblia? Irmãos, a Bíblia é a ferramenta que nos faz conhecer mais a Deus. Tome cuidado até mesmo daquilo que eu estou falando aqui, busque conhecimento na palavra de Deus. Não importa o pastor, não importa o teólogo, busque conhecer você mesmo a Deus, a Bíblia. E outra coisa, se nós queremos então fugir do pecado, nós precisamos vigiar os pensamentos e desejos. Vigiar. Jesus mesmo vai dizer para os discípulos, né? Vigiem. Vigiem e ore para que não caia em tentação. Então, Tiago 1, 14, 15 vai dizer que a tentação vem dos nossos próprios desejos. A nossa carne que nos seduzem, nos arrastam, esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então, nós precisamos estar atentos, vigiar. O vigilante, aquele que cuida de um lugar, aquele que não dorme, está ali para tomar conta, para ver se tem alguém. Então nós como cristãos, nós devemos vigiar, tomar cuidado com aquilo que entra na nossa mente, no nosso coração. Os pais, nós como pais, nós devemos vigiar com aquilo que os nossos filhos estão assistindo, irmãos. Aí, irmãos, tem tantos pais que preferem dar o celular para o filho e deixar o filho acessar o que for, mexer no que for, porque vai fazer ele ficar quieto. E aquilo está alimentando o coração do seu filho. Você não entende isso. Você quer ver? Domingo que você traz ele na igreja, ele está sendo alimentado. Talvez você não vê isso agora, mas lá na frente você vai ver o resultado de cada domingo que ele veio aqui. Assim também aquilo que ele vê na tua casa, aquilo que ele assiste na tua casa. Aquilo vai sendo plantado no coração dele, alimentando ele. E nós também somos assim. Nós precisamos tomar cuidado, vigiar. O pecado, irmãos, começa na mente. Todo pecado começa na mente. Nenhum marido que trai esposa, nenhuma esposa que trai o marido, no primeiro não pensou a respeito da traição, não desejou alguém, não assistiu um vídeo, não, começa aqui, começa no coração, a gente vai dando lugar àquilo. Eu não estou falando só de traição, mas de todo pecado. Por isso que nós devemos vigiar pensamentos, aquilo que a gente está pensando, emoções. Nós começamos a dar lugar às nossas emoções, que muitas delas são irreais, que nós vamos dando lugar, e aí desejos que transformam as nossas ações. Por isso Filipenses 4:8, né? A carta à igreja de Filipos, Paulo vai falar: olha, concentre-se em tudo que é verdadeiro. Se alimente daquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Se alimente disso, sabe? Concentre-se nisso, busque se alimentar dessas coisas. E então, nós precisamos também, para fugir do pecado, fortalecer em oração, se fortalecer em oração. A Bíblia e a oração. Agora nós vamos ver Pedro falando para eles: olha, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, então se aproximando de Cristo. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para conceder grande honra. Então vocês estão sendo perseguidos, mas Deus já aceitou vocês, porque vocês estão se aproximando dEle. Vocês estão perto, vocês estão cada vez mais perto de Deus. E como nós estamos perto de Deus? É orando. Jesus vai dizer, como eu disse no texto de Mateus, Jesus vai estar com os discípulos, vai falar: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a sua carne nunca vai se converter. Nunca. Gosto da frase de Lutero, já falei várias vezes aqui no batismo. Lutero vai falar que eu pensei que o Felipe tinha morrido no batismo,
que a carne do Filipe tinha morrido no batismo, não, mas está todos os dias batendo, está todos os dias querendo o mal. Paulo vai falar bem assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Por quê? Porque a carne nossa é fraca. Se nós não estivermos em oração, lendo a Bíblia, jejuando, buscando ao Senhor, irmãos, nós vamos dar lugar ao diabo. E o pecado vai entrar nas nossas vidas. O cristão, o crente em Jesus, o discípulo de Jesus, precisa andar com Jesus. Essa semana eu estava conversando com alguém, não lembro quem, e nós estávamos falando a respeito dessa relação próxima com Jesus, de estar próximo, de seguir o Mestre, de estar andando pertinho de Jesus, de ir acompanhando os passos de Jesus, de orando, de lendo a Bíblia, conhecendo a Ele, irmãos. Conhecendo a Ele. Se Ele é aquele que está no barco nas tempestades, se Jesus é aquele que está acalmando as tempestades, se Jesus é aquele que está conosco em todo momento, se Jesus é o nosso Pai, se Deus é o nosso Pai, se nós temos a presença de Deus em nós, então nós precisamos estar se relacionando com Ele. Você tem orado, irmão? Você tem buscado ao Senhor? Se relacionado com Deus? Sabe, domingo, vir numa igreja, participar de um encontro como esse é importante. Sim, nós vamos falar a respeito disso, mas vai além, é se alimentar dia após dia. A oração nos mantém em comunhão com Deus e sensíveis ao Espírito. Você ora, você passa a compreender as coisas de Deus, a ouvir o que Deus quer. Sem oração nós ficamos espiritualmente vulneráveis. Se o cristão não ora, o diabo toma conta. Martin Lloyd-Jones vai falar que o pecado nos leva para longe da oração, mas a oração nos leva para longe do pecado. O pecado nos leva para longe da oração, do nosso relacionamento com Deus, mas a oração nos leva para longe do pecado. Por isso, se nós queremos vencer o pecado, nós precisamos orar, porque é só através da oração que nos mantém longe desse pecado que tem nos atormentado dia após dia. Mantendo então, por último, mantendo comunhão, mantendo a comunhão com a igreja. Hebreus vai falar, pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor, das boas obras. O autor de Hebreus vai falar a respeito daquilo que eles precisavam fazer e manter em comunhão. Não deixe de reunir, como é costume de alguns. Então, eu e você, nós precisamos sempre estar em comunhão com a igreja. É importante isso, irmãos, nos ajuda a manter em vigilância, o ânimo. Andar sozinho é um perigo espiritual. Se você é o corpo de Cristo, se Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, nós precisamos estar ligados ao corpo. Provérbios 27:17, Salomão vai dizer, o ferro afia o ferro, e assim uma pessoa afia a outra. É nessas relações de intrigas, de brigas, relações difíceis que nós temos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, que nos fazem também estar mais perto de Deus. Pessoas que nos ensinam, pessoas que nos aconselham, pessoas que oram conosco, pessoas que leem a Bíblia conosco. Por isso que é tão importante nós estarmos também em comunidade. Outra coisa, evite as ocasiões de pecado. Romanos 13:14, Paulo vai dizer, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não planejam satisfazer os desejos da natureza humana. Então evite ocasiões que podem levar você a pecar. Muitas quedas acontecem porque nós nos colocamos perto da tentação. Nós sabemos que aquilo vai nos fazer mal, nós sabemos que aquele ambiente vai nos levar a pecar, mas nós estamos perto e aí nós cedemos à tentação. Nós não podemos brincar com aquilo que nos derruba. Não alimente isso, não brinque com isso. Agostinho vai falar que Deus nos protege do pecado. Deus nos protege do pecado, mas espera que nós nos afastamos da sua ocasião. Eu e você, nós precisamos nos afastar dessas ocasiões que nos levam a pecar. Sabe um grupo, quando está falando mal de alguém, se afaste disso, meu irmão, não faça parte disso, dessas conversas. Se alguma pessoa te mandar uma mensagem criticando alguém, evite isso. Sabe, evite esses pecados que a gente acha tão comum muitas vezes dentro da comunidade, dentro da igreja. Busque evitar essas coisas. Então, em todas as ocasiões, busque evitar coisas que levam você a pecar. Esse pastor também, teólogo, vai falar que a verdadeira santidade não é apenas se abster do pecado, mas ter fome de justiça.
A verdadeira santidade não é se abster simplesmente do pecado, mas ter fome, se alimentar das coisas do Senhor, das coisas de Deus. Segunda coisa, o que é santidade? Santidade é uma nova identidade dada por Deus. Então, primeira coisa, o que é santidade, irmãos? Primeira coisa que nós precisamos compreender é que santidade é separação do pecado, estar longe do pecado. E segundo, santidade é uma nova identidade dada por Deus. Pedro vai falar então, vocês porém são povo escolhido. Pedro está falando para a igreja, para as igrejas da Ásia Menor, ele manda essa carta e vai falar, olha, vocês são povo escolhido por Deus. E é muito interessante porque se nós formos ver no Antigo Testamento, Deus tinha escolhido uma nação. Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo dele. Deus então chama Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar, é uma terra, você vai ser pai de multidões. Então Abraão sai da sua casa, e ali começa a história do povo de Deus, e toda a história que nós sabemos do Antigo Testamento. Mas, porém, portanto, a história não termina no Antigo Testamento. Jesus vem ao mundo e agora não vem simplesmente para os judeus, mas para os gentios, que somos nós, para todos aqueles que desejarem a Ele. E é neste momento, então, nesse contexto que Pedro então envia, dizendo, olha, vocês são povo escolhido por Deus. Talvez para o judeu isso seria estranho, porque eles eram povo escolhido por Deus. Mas dentro da Ásia Menor agora, Pedro envia essa carta dizendo, vocês são povo escolhido. Então, eu e você, nós somos esse povo. Reino dos sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos exclusivos de Deus. Quando você compra algo e aquilo é seu, é uma propriedade sua, sua casa, você tem escritura da sua casa, então a propriedade é sua. Não é correto eu chegar lá, e é claro que alguns fazem isso, mas eu tomar a sua casa e falar que é minha. Não é correto isso, porque você tem escritura, aquilo é seu. Agora, o texto está dizendo para nós que eu e você, nós somos propriedades exclusivas de Deus. Irmãos, como nós falamos no domingo passado, nós não somos deste mundo. Nós não somos propriedade deste mundo. Nós somos propriedade de Deus, exclusiva dele. E ele vai continuar dizendo, então, assim, vocês podem mostrar às pessoas como admirava aquele que os chamou. Então, diante da perseguição que vocês estão enfrentando, diante das crises que vocês estão passando, diante então dessa luta que vocês estão passando, das tempestades, Pedro então vai dizer, olha, vocês vão mostrar assim, às pessoas como admirava aquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto continua, versículo 10, antes vocês não tinham identidade. Antes vocês não sabiam quem vocês eram como povo, agora vocês são povo de Deus. E aí ele continua dizendo, antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós não tínhamos identidade. Santidade não é o que nós não tínhamos identidade. Santidade não é o que nós fazemos, mas quem somos em Cristo. Cristo nos adotou, nos chamou, nos escolheu, e então não pertencemos mais às trevas, agora nós somos chamados para a maravilhosa luz. Quem domina as nossas vidas, o Rei, o Senhor das nossas vidas, não é mais o Senhor deste mundo, mas é o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Nós somos essa propriedade. Você que está aqui nessa noite, a partir do momento que você compreende o Evangelho, que você entrega a sua vida a Ele, você se torna propriedade exclusiva de Deus, ao selo do Espírito Santo em você, mostrando que você é dele. E aí então, se você é dele agora, há uma decisão que nós precisamos tomar, dessa nossa nova identidade. Porque se antes, eu fazendo parte da minha antiga identidade, do meu velho eu, do Felipe ruim, da minha carne, eu fazia o que eu desejava. Então, as minhas decisões eram pensando em mim. Eu cometia o pecado que eu quisesse, porque era para mim era minha vida. Sabe aquela, a vida é minha, eu faço o que eu quero? Era assim. Mas agora, eu me tornando propriedade exclusiva de Deus, nós pertencemos a Ele. Por isso que em 2 Coríntios, Paulo vai falar, olha, portanto, se alguém... Deixa eu passar aqui.
a falar sobre esse versículo 18, 19. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo da vida vazia, do nosso estilo antigo de vida, que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro e prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Então sabe como Deus os comprou? Com o sangue de Jesus. Sabe como Deus fez você ser propriedade exclusiva dele? Foi naquele momento que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele, carregou os nossos pecados, foi esmagado pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, como Isaías vai dizer. Então, por causa disso, agora, nós somos comprados pelo seu sangue. E aí você fala, mas todo mundo então agora foi comprado e é filho de Deus? Não, a Bíblia vai dizer muito pelo contrário. Mas a todos, quanto antes receberam e creram, agora podem ser chamados filhos de Deus, a Bíblia vai dizer. Então, a partir do momento que eu creio em Deus, a partir do momento que eu passo a viver com Ele, que eu me relaciono com Ele, eu passo a ser propriedade exclusiva dEle. E olha, não foi comparado com ouro. Quando você compra um imóvel, quando você compra algo, qualquer lugar que você for, você vai pagar com o seu dinheiro. Deus não nos comprou assim, foi com o próprio sangue de Jesus. Por isso, irmãos, nossa identidade determina a nossa conduta. Se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, isso determina como eu vou viver. Os irmãos estão entendendo? Se eu sei quem eu sou, primeiro, se eu sei quem eu sou, eu preciso entender que eu sou filho de Deus, logo eu preciso ser parecido com meu Pai, com Deus. Eu preciso ser parecido com Ele. Então isso determina a minha conduta, aquilo que eu vou fazer. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, se eu estou em Cristo, se Ele me comprou, se eu sou propriedade exclusiva dEle, eu sou uma nova criatura. Ao novo momento, aquilo que Deus fez na minha vida, no meu coração, o meu passado ficou para trás, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Irmãos, o Evangelho diz respeito a uma nova vida, a um novo momento que Deus tem preparado para você. Talvez você ainda não compreendeu o Evangelho, você não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, que essa é a oportunidade de você entregar e ser uma nova criatura. Tudo que Deus fez por você, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, Ele comprou, você pode se tornar uma propriedade exclusiva dEle, entregando o seu coração, e as coisas antigas já passaram. O seu passado ficou para trás, os seus pecados ficaram para trás. Por isso que nós cantamos aqui, quem é esse? Esse que não tinha pecado, esse que podia jogar a pedra em nós, esse que podia nos condenar. Era Jesus. Mas, irmão, sabe o que Ele fez? Ele nos amou. Jesus podia te condenar. O salário do pecado é a morte. Sabe o que eu e você poderíamos estar? Na morte. Morte espiritual, no inferno. Mas pelo sangue de Jesus, pelo aquilo que Ele fez por nós, agora nós nos tornamos propriedade exclusiva dEle, pertencemos a Ele. Logo eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, Jesus mudou o meu viver, Jesus mudou a minha história, a minha vida. Jesus mudou a sua vida, irmão? Jesus tem mudado as nossas vidas, tem transformado o nosso eu. Por isso, John Stott vai dizer que nossa santidade não é o que nos faz povo de Deus, é porque somos povo de Deus que devemos ser santos. Eu vou buscar ser santo porque eu quero ser o povo de Deus. Não, se eu compreendo que a minha identidade, eu sou filho de Deus, logo eu devo ser santo. Eu busco ao Senhor, eu me relaciono com Ele. Então, nossa santidade não é o que Deus nos faz, nossa santidade não é o que nos faz povo de Deus, é porque somos povo de Deus que devemos ser santos. E terceiro, então, e último lugar, santidade é confiar em Deus mesmo no sofrimento. Irmãos, eu acho muito interessante, né? Porque Pedro, o contexto da carta, nós falamos no domingo passado, o sofrimento, a perseguição, a tempestade, e aí o nome da nossa série, né? Firme nas tempestades. Agora Pedro fala sobre santidade. Diante daquele sofrimento daquele povo da Ásia Menor, de pessoas que estavam sendo jogadas em
em lugares para os leões se alimentarem, e aí as pessoas assistiam isso. Diante de tanta perseguição, Pedro agora vai dizer: olha, vocês precisam ser santos, vocês precisam buscar o Senhor, vocês precisam se relacionar com Ele. Por quê? Versículo 21 vai dizer: porque Deus os chamou para fazer o bem. Deus os chamou para isso, para ser bênção na vida das pessoas. Deus os chamou para ser instrumento nas mãos dEle. Deus os chamou para isso, mesmo que isso resulte em sofrimento. Faça o certo, mesmo que o resultado seja o sofrimento. Seja bênção na vida de alguém que te persegue, mesmo que aquela pessoa vai continuar te perseguindo. Fale bem daquela pessoa, mesmo que ela fale mal de você. Faça o bem, mesmo que resulte em mais sofrimento. É isso que Pedro estava falando. Então, santidade é confiar nesse Deus. É saber, irmãos, que agora eu sou filho de Deus, e logo o reflexo dele em mim resulta em fazer o bem, em ser bênção na vida das pessoas. Vocês estão entendendo? Que se eu me relaciono com Ele, então eu preciso fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, nós tomarmos decisões de fazer o que é certo. Como empresário, por exemplo, você fazer o certinho é tão difícil. Na nossa casa é tão difícil, com os nossos filhos que são difíceis, com a minha esposa que é tão complicada, com o meu marido que é tão difícil, mas mesmo assim eu preciso fazer o bem. Não é, irmãos, fazer o bem não é opção para o cristão, é um mandamento. Por isso, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o exemplo. Olha quem é um exemplo para nós, né? Jesus, sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Jesus é o nosso exemplo. Pai, perdoa. Jesus na cruz olha para aquelas pessoas que estavam ali batendo nele, que estavam ali esperando a morte dele. Ele vai dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus é esse exemplo de olhar para essas pessoas que nos perseguem, de olhar para essas tempestades que nós passamos e não dar um de doido, desculpa a expressão, mas continuar fazendo o bem, continuar sendo bênção. Jesus é esse exemplo de, mesmo com o traidor na mesa, mesmo com aquele que ia negar na mesa, Jesus é esse exemplo de lavar os pés dos discípulos. Jesus é esse exemplo de ser santo, mesmo quando o mundo estava um caos. Esse exemplo de ser santo, mesmo quando ele poderia destruir tudo. Jesus é esse exemplo que tinha todo o poder no céu e na terra, mas ele não usou o seu poder para acabar com tudo, mas usou o seu amor para nos resgatar. Jesus é esse exemplo. A maior prova de santidade, irmãos, aparece nas provações. Quando nós passamos por lutas, como Cristo, nós não respondemos com ódio, mas nós confiamos na justiça de Deus. Essa é a igreja de Jesus, que é Jesus sendo o cabeça. Nós não respondemos o mundo com ódio, mas nós confiamos em Deus. E em Jó, a história de Jó, que eu gosto muito, você conhece, ele que era um homem justo, íntegro, temente a Deus. O diabo então está passeando, e aí Deus fala: olha, você está vendo o meu servo Jó? Você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Então olha o que Deus fala a respeito de Jó. Que exemplo, né, irmãos? Um homem que se afasta do mal. E aí Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer o Senhor. Olha o que o diabo fala para Deus. Jó tem bons motivos para temer o Senhor. Aí ele vai falar: olha, tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família. Nada acontece com ele. O diabo está falando o seguinte: olha, ele só faz as coisas boas, ele é só temente ao Senhor, porque o Senhor protege a família dele. O Senhor está cuidando dele, abençoa tudo que ele faz. Olha, vê como ele é rico. Era um dos homens mais ricos que existia naquele tempo, e olha, ele mantém fiel por causa disso. E o diabo vai dizer, versículo 11 do capítulo 1, estenda a tua mão,
e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará. Quer ver? Tira dele, vamos ver se ele vai manter fiel. Faz alguma coisa contra ele, eu duvido ele se manter fiel. Eu duvido ele se manter santo, temente ao Senhor, separado do mal. Pois bem, você pode prová-lo, o Senhor permite que o diabo prove ele, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então faça o que você quiser com Jó. Irmãos, e lá no no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus. Esse era o momento de Jó chutar o balde. Esse era o momento de Jó largar tudo, de falar um monte para Deus. Mas Jó não pecou. Talvez você olhe e pense bem assim, mas tudo cooperou para que eu pecasse. Já passou por isso? Parece que tudo cooperou para que você pecasse na sua casa. Meu filho já não tinha feito as coisas em casa, meu marido já fez, cheguei em casa já fez isso, tudo cooperou para que eu pecasse. Irmãos, quantos de nós que temos oportunidades para fazer o bem e não fazemos? E muitas vezes nós fazemos o mal, achando que tudo cooperou para que eu fizesse o mal. A grande questão é, diante do sofrimento que você tem passado, que você está passando, ou já passou, ou irá passar, das tempestades que aquele povo estava passando, de ser perseguido, Jó orienta eles dizendo, olha, vocês precisam ser santos. A orientação de Jó é essa, e então, para finalizar, Spru vai dizer que a santidade brilha mais forte no vale do sofrimento do que no topo da montanha. A santidade, o momento que você pode ser fiel ao Senhor, é esse momento lá no vale, no sofrimento, a oportunidade que Deus nos dá de se manter fiel a Ele, mesmo em meio às crises. Então santidade é abandonar o pecado, você está longe do pecado, separado, santidade é isso, ser santo é isso, é separado por Deus. Santidade é viver nossa nova identidade, então você é filho de Deus, uma nova criatura, então as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, há um novo momento. Então, se eu compreender essa nova identidade, quem eu sou em Cristo, se eu sou filho de Deus, eu preciso ser santo, e então confiar em Deus, mesmo em meio às adversidades, às tempestades. Nós somos povo escolhido de Deus, nação santa, nós somos filhos de Deus, nós podemos confiar nesse Deus, esse Deus que domina tudo com a palma das suas mãos, é esse Deus. Por isso, para refletir e praticar, primeiro, se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Jesus morreu por mim, se Jesus morreu por nós, nós não podemos brincar com aquilo que matou Jesus. Hoje nós temos um momento de celebrar a ceia do Senhor, a mesa que é tão importante no Evangelho. Esse momento da gente olhar para dentro de nós e rever tudo que nós estamos vivendo. Então, se Cristo morreu por mim, se cada gota de sangue foi derramado na cruz, nós não podemos brincar com o pecado. Há uma decisão que nós precisamos tomar de estar longe dele. Segunda coisa, não vivemos mais para as nossas vontades e desejos, somos povo de Deus, Ele é o nosso Senhor. Eu, Felipe, não vivo mais para o Felipe, mas eu vivo para aquele que me chamou. Você não vive mais para você, mas você deve viver para aquele que te chamou. Se você é filho de Deus, essa é a sua identidade. E por último, no sofrimento temos a oportunidade de estarmos mais perto de Deus, mais sensíveis à sua voz. Por isso, se relacione com esse Deus, leia a Bíblia, ore, esteja mais perto de Deus. Gosto muito da frase para finalizar do C.S. Lewis. C.S. Lewis vai dizer, olha, que Deus sussurra em nossos prazeres. Sabe, Deus fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores.
Deus fala com a gente no meio de um louvor, quando a gente está feliz, numa pregação. Mas, irmãos, na dor, no sofrimento, na tempestade, é o momento que Deus grita, que a gente é sensível à voz dEle. Sabe, o sofrimento, ele vai terminar dizendo que o sofrimento é o megafone de Deus. É naquele momento de dor. Por isso, eu convido você a olhar para dentro de si nessa noite. Nós vamos estar ceando, participando da mesa do Senhor. E eu quero então convidar você a compreender quem você é, a tomar a decisão de ser santo. E não é sobre fazer tudo certinho, fazer tudo bonito, não. É estar mais perto de Deus, separado por Deus. Isso é ser santo, se relacionando com Ele. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Você que já compreendeu o Evangelho, você que já tomou a decisão de viver para esse Deus, viver para Jesus, você que já compreendeu o que Jesus fez por você na cruz. Esse é o momento da ceia. A ceia simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. O suco, o vinho simboliza o sangue de Jesus na cruz. O pão simboliza o corpo dele que foi entregue na cruz em nosso lugar. Se você já compreendeu isso, eu convido você então, no momento que eles estiverem cantando aqui, sair do seu lugar, pegar o cálice e então estar voltando para o seu lugar. Nós vamos fazer um momento de ceia. Sozinho em tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção, Sua misericórdia se fez em amor. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. O Salvador foi pregado na cruz. Trevas vieram, mas não era o fim. No terceiro dia ele ressuscitou. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Foi pregado na cruz. Trevas vieram, mas não era o fim. Tua graça
inimigos adorem a ti. Livre sou pra sempre, amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou pra sempre serei. E os inimigos adorem a ti. Livre sou pra sempre, amém. Ao vencer a morte, minha vida. Livre sou pra sempre serei. E os inimigos adorem a ti. Livre sou pra sempre, amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Sei me traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Quando celebrava a última Páscoa com seus discípulos, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos. Você pode sentar, nós já vamos participar da ceia, mas eu quero rapidamente falar sobre esta aliança que Jesus instituiu, que Jesus se referiu quando ele instituiu a ceia. Meus queridos, Jesus instituiu a ceia como o sinal visível desta aliança que nós fizemos com Deus por meio dele. Deus havia feito uma outra aliança muito importante com o povo de Israel lá no Monte Sinai, tendo Moisés como mediador. Agora Deus faz uma nova aliança, não no Monte Sinai, mas no Monte Calvário, tendo Jesus como mediador. O que é uma aliança? Aliança é um pacto, é um compromisso. Quando nós olhamos para alguém com uma aliança no dedo, a gente pensa que aquela pessoa tem compromisso, a pessoa é casada, pelo aqui da mão esquerda. E, meus queridos, ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro seguidor de Jesus, é ter um compromisso com Ele. É muito mais do que vir a um templo, ou frequentar um templo, uma igreja. Muito mais do que dizer eu sou desta ou daquela religião, desta ou daquela denominação religiosa, desta ou daquela igreja. E aliança é, portanto, compromisso. Se nós lemos Hebreus capítulos 8, 9 e 10, principalmente esses 3 capítulos, nós vamos ver muitas coisas a respeito desta nova aliança que Deus fez por meio de Jesus. Mas eu quero citar só 3 coisas importantes que nós podemos, eu quero destacar com os irmãos nesta noite a respeito desta aliança. Primeira coisa, a nova aliança tem como Jesus como mediador, como já dissemos. Tem Jesus como mediador. Jesus é o mediador desta nova aliança que nós temos com Deus agora. Jesus veio do céu, deixou os céus, veio à terra, e ele veio então como Deus e se faz homem. Então, como homem, ele pode nos representar junto a Deus, e como Deus, ele pode nos levar também, ele pode firmar esta aliança conosco aqui na terra. E o escritor aos Hebreus, ele diz: mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Então Jesus é mediador. E o apóstolo Paulo em Timóteo, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre nós e Deus, entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Então esta aliança que nós temos com Deus, temos como mediador Jesus. O texto diz ainda, em Hebreus, eu li 8:6, agora em 9:15 de Hebreus vai dizer: e por isso, se referindo a Jesus, é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, do primeiro testamento, lá da lei, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Jesus, meus amados, é mediador desta nova aliança, dessa melhor aliança.
A velha aliança feita por Moisés, ela tornou-se inválida. Por quê? Porque os homens não conseguiram cumprir a sua parte. E numa aliança, quando uma das partes deixa de cumprir quando um dos lados deixa de cumprir a sua parte, a aliança se invalida, se torna inválida. Então, meus queridos, Jesus é o mediador desta nova aliança. E o apóstolo Pedro, no sermão no capítulo 3 de Atos, vai dizer, porque não há outro que possa nos salvar. Não há nenhum nome debaixo da terra, ou debaixo dos homens, ou entre os homens, que possa nos salvar. Esta nova aliança também, meus queridos, ela traz outro dado importante, conforme Hebreus. A nova aliança oferece perdão total de todos os nossos pecados. A velha aliança foi ineficaz nesse sentido. A velha aliança, ela aponta o pecado, ela mostra o pecado, mas ela não traz a solução. Mas em Jesus Cristo, sim, nós temos a solução, nós temos o perdão. E Jesus, quando ele está celebrando a última Páscoa, Mateus 26, 28, ele vai dizer, quando ele toma o cálice, ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão, para o perdão dos pecados. Meus irmãos, através da nova aliança, nós temos perdão total de todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Todos os nossos pecados. E o escritor aos Hebreus, no 8:12, vai dizer, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas iniquidades, ou de suas transgressões, não me lembrarei jamais. O perdão é completo, o perdão é total. Diz ainda o texto, meus amados, capítulo 10, versículos 16 e 17, esta é a aliança que farei com eles, ou com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, e as escrevereis no seu entendimento, ele diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo nós temos perdão total, perdão completo. Muitas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas dizem, por que a pessoa apronta, agora disse que vai para o céu, agora disse que é salva? Por quê? Porque elas não entendem a profundidade do perdão de Deus. Paulo diz em Romanos, onde o pecado foi abundante, vimos agora o pastor falando sobre os pecados, né? Onde o pecado for abundante, onde o pecado for abundante, a graça superabundou, a graça é muito maior. Se os nossos pecados são grandes, são muitos, maior é a graça que nos perdoa, é a graça que nos purifica, é a graça que nos limpa. Então, meus amados, a nova aliança nos traz perdão total dos nossos pecados. Meus amados, também pela nova aliança, nós também firmamos assim esse pacto com Deus, por meio da nova aliança, de nós sermos servos de Deus e sermos povo de Deus, como vimos ele se referindo aí em 1 Pedro, povo de Deus, e Deus passa a ser o nosso Deus. O texto diz, porque esta é a aliança depois daqueles dias que farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes sereis por Deus, e eles me serão por povo. Meus amados, fazer uma aliança com Deus é isto, é dizer, Senhor, de agora em diante eu sou teu servo. Senhor, de agora em diante eu sou tua serva. Senhor, de agora em diante o Senhor será o meu Deus. Meu Deus. Meus queridos, ter uma aliança com Deus é isso. É dizer, eu sou um servo de Deus. Deus é o meu Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Meus amados, nós queremos muito que Deus tenha compromisso conosco, não é verdade? Nós queremos que Deus tenha compromisso de nos abençoar, de nos fazer prosperar, de nos salvar, de nos perdoar, de nos dar paz. Isso é maravilhoso, nós queremos muito que Deus faça isso conosco, que Deus ouça as nossas orações, que Deus nos atenda, que Deus nos responda, mas meus amados, nós precisamos também ter um compromisso com Deus, e a nova aliança fala disso, de um compromisso que nós firmamos com Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus será o meu Deus, agora em diante Deus será o meu Deus, e eu sou servo de Deus. E aqui eu quero encerrar com uma pergunta. Você já fez uma aliança com Deus? Você já fez uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com Deus firmada em seu coração? Você tem uma aliança com Deus? Você tem um compromisso com Deus? Você tem?
Se você voltar no tempo, você vai chegar um momento, vai chegar algum ponto que você diz, não, ali eu fiz o compromisso com Deus, ali eu firmei meu compromisso com Deus, ali eu tomei a minha decisão de servir ao Senhor. Você já fez isso na sua vida, em algum momento? Vamos voltar para os elementos agora, meus queridos. Quando Paulo fala sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Nós que já fizemos uma aliança com o Senhor, nós podemos nos lembrar dele, nos lembrar do que ele fez por nós na cruz, nos lembrar que ele ressuscitou para nos perdoar, para nos salvar, nos lembrar de que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Só pode lembrar-se do Senhor, só pode ter memória do Senhor quem já fez uma aliança com Deus. Então nós que já fizemos esta aliança com Deus, comamos o pão em memória do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos chama, meus queridos, a um exame neste momento. O apóstolo Paulo nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E o exame que nós podemos fazer é este: como está a minha aliança com Deus? Como está o meu compromisso com Deus? Será que eu tenho levado a sério o meu compromisso com Deus? Precisamos muito, meus amados, levar a sério o nosso compromisso, nós que somos casados, o compromisso conjugal, do casamento. Precisamos levar a sério o compromisso com o nosso trabalho, com o nosso emprego, a nossa atividade profissional, compromisso com a nossa família, mas também o compromisso com o nosso Deus. Bebamos o nosso cálice, esse cálice nesta hora, lembrando da nossa aliança que fizemos com o Senhor por meio de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oremos nesse instante. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor Jesus veio a este mundo e, como um de nós, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque Jesus levou sobre o seu corpo todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. Obrigado porque por meio de Jesus Cristo nós podemos fazer esta aliança com o Senhor. Nós podemos firmar o nosso compromisso com Deus. Obrigado porque agora nós podemos dizer que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, somos seguidores de Jesus e que Deus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos avante este compromisso, esta aliança que fizemos com o Senhor. Que vivamos, ó Deus, todos os nossos dias deste mundo, ó Pai, firmados neste compromisso, levando a sério esta aliança que fizemos contigo, e vivamos, ó Deus, com o Senhor, até o dia que deixamos esta vida. Obrigado, ó Pai, por este momento tão especial, que podemos relembrar o sacrifício de Jesus por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a nossa aliança com o Senhor é uma aliança que nos tem Jesus como mediador, que nos traz o perdão total dos nossos pecados e que nos traz a convicção de que Deus é o nosso Deus, de que nós somos seus filhos, somos seus servos. Obrigado, Pai, vem estar conosco e vem nos sustentar e que nós possamos levar avante esta aliança até
o fim das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.